O Espírito Santo pode usar tudo o que você dá a ele para a sua salvação, mas ele não pode usar aquilo que você retém, porque ele não pode tomá-lo de ti sem a sua disponibilidade para isso. Então o Espírito Santo ele não vai tomar nada que a gente não queira entregar para ele. E por isso nós precisamos nos colocar nesse estado de entrega. Pois se ele assim o fizesse, você acreditaria que ele o arrancou de ti contra a sua própria vontade. E isso pode servir para várias coisas, né? Arrancou nossos medos, nossas culpas, as crenças, que é algo que a gente se apega tanto. Então, se o Espírito Santo nos forçasse a alguma coisa, aí que a gente iria querer segurar mais ainda. Eu vou retomar esse pedaço novamente. Pois se ele assim o fizesse, você acreditaria que ele o arrancou de ti contra a sua própria vontade, e assim não aprenderia que é a sua vontade ficar sem isso. Não precisa dar isso a ele com disponibilidade total, pois se pudesse fazê-lo, não teria nenhuma necessidade da ajuda do Espírito Santo. Mas disto ele necessita, 2 pontos, que prefira que ele tire isso de você do que guardá-lo só para ti, reconhecendo que não quer conhecer aquilo que traz perda a qualquer pessoa. É necessário acrescentar apenas isso, a ideia de que ninguém pode perder para que você ganhe, e nada mais. Aqui está o único princípio de que necessita a salvação. Também não é necessário que a sua fé nisso seja forte, inquebrantável e inatacável por qualquer crença que se oponha a esse princípio. As suas alianças não são fixas. Um exemplo de uma aliança, é o ego. Então, isso não é uma aliança fixa, eterna. A gente pode desfazê-la a qualquer momento. Mas lembre-se de que a salvação não é necessária para os que estão salvos. Não te é pedido que você faça o que uma pessoa ainda dividida contra si mesma acharia impossível. Mas não acredite que é possível achar sabedoria em tal estado mental. Não é possível achar sabedoria numa mente dividida. Esse é o estado mental que ele se refere aqui. Mas seja grato porque te é pedido apenas um pouco de fé. O que, além de um pouco de fé, resta para aqueles que ainda acreditam no pecado? E o que poderiam eles saber acerca do céu e da justiça dos que estão salvos? Existe uma espécie de justiça na salvação, a respeito da qual o mundo nada conhece. Para o mundo da forma, no caso, justiça e vingança são a mesma coisa, pois os pecadores só veem a justiça como seu castigo, talvez suportado por uma outra pessoa, mas que nunca é possível escapar. Olha só, gente, os que acreditam na ideia de pecado entendem que o castigo é algo a ser suportado por qualquer pessoa e que nunca é possível escapar do castigo, da crucificação, do sofrimento. Isso é um engano, viu? Isso é uma crença. As leis do pecado exigem uma vítima. Quem será a vítima faz pouca diferença, mas a morte tem que ser o custo e tem que ser pago. Isso não é justiça, mas insanidade. No entanto, como poderia a justiça ser definida sem insanidade, onde o amor significa ódio e a morte é vista como uma vitória e um triunfo sobre a eternidade, sobre a intemporalidade e sobre a vida? Olha que incrível! Está trazendo, como pode a justiça ser entendida fora desse mundo de insanidade, de loucura, quando o amor, aqui nesse entendimento equivocado, significa ódio, a morte é vista como uma vitória, tipo uma consagração por toda a vida de sacrifício que eu levei, um prêmio. Olha que incrível, gente! E um triunfo sobre a eternidade, sobre a intemporalidade, sobre a própria vida. Você, que não conhece a justiça,
pode ainda perguntar e aprender a resposta. A justiça olha para todos do mesmo modo. A verdadeira justiça olha com igualdade para todos os seres. Não é justo que falte a alguém o que o outro tem, pois isso é vingança, qualquer que seja a forma que tome. A justiça não exige nenhum sacrifício, posto que todo sacrifício é feito para que o pecado seja preservado e mantido. O sacrifício é um pagamento oferecido pelo custo do pecado, mas não o custo total. O restante é tomado de outro para ser depositado ao lado do teu pequeno pagamento para expiar tudo o que você ainda quer manter e não entregar. Assim, a vítima é vista como sendo, em parte, você, com um outro arcando com uma parte muito maior. E no custo total, quanto maior a parte dele, menor a sua. E a justiça, sendo cega, fica satisfeita por ser paga, pouco importa por quem. Vejam bem o que trouxe esse parágrafo, que a justiça não exige nenhum sacrifício, porque ela entende que todo o sacrifício é feito para manter o pecado preservado. O sacrifício, então, é um pagamento que a gente oferece pelo custo por estarmos vivenciando essa ideia de pecado, mas também não é o custo total, porque eu não vou carregar esse custo sozinho. Eu vou querer dividir com outras pessoas ao longo da minha jornada. Uma parte vai ser pago por mim, mas outra parte, que é maior que a minha, outras pessoas terão que expiar, terão que pagá-la junto comigo. E desse modo, a justiça realmente se torna cega e fica satisfeita por ser paga, pouco importando quem vai pagar essa conta. É possível que isso seja justiça? Deus nada sabe a respeito disso, mas a justiça Ele conhece e conhece bem. A justiça aqui, verdadeira no caso, né? Pois Deus é totalmente justo para com todas as pessoas. A vingança é alheia à mente de Deus, porque Ele só conhece a justiça. Então essa ideia de vingança não faz parte da mente de Deus. Ser justo é ser capaz de equidade, não sendo vingativo. Equidade e vingança são impossíveis, pois cada uma contradiz a outra e nega que ela seja real. É impossível para você compartilhar a justiça do Espírito Santo pensando com uma mente que é capaz de conceber qualquer especialismo. Entretanto, como pode o Espírito Santo ser justo se você condena um pecador pelos crimes que ele não cometeu, mas que pensa que ele cometeu? Olha que incrível! Isso tudo é projeção, a gente projeta a culpa no outro. E onde estaria a justiça se o Espírito Santo exigisse daqueles que estão obcecados com a ideia do castigo que eles a pusessem de lado sem ajuda e percebessem que ela não é verdadeira? Aqui entra o nosso livre-arbítrio, porque o Espírito Santo não exige nada de nós que a gente não queira dar. Muito menos se nós estivermos obcecados com a ideia de castigo, de ataque, de punição e de pecado. Ele vai deixar a gente passar por esse processo porque a gente não quer entregar. A gente quer realmente ficar agarrado a esse tipo de sofrimento. É extremamente difícil para aqueles que ainda acreditam no pecado como sendo algo significativo compreender a justiça do Espírito Santo. Eles têm que acreditar que o Espírito Santo compartilha a sua própria confusão e não pode evitar a vingança que a sua própria crença na justiça tem que acarretar. A crença na justiça daqueles que acreditam no castigo e na punição. E assim, eles têm medo do Espírito Santo e percebem nele a ira de Deus. A palavra ira está entre aspas, porque Deus não é um ser irado. Essa ira é uma projeção
da mente daqueles que ainda acreditam nessa ideia de pecado, de um Deus punitivo. Nem sequer podem confiar que ele não os trespassará, matando-os com relâmpagos de luz arrancados do fogo do céu pela própria mão furiosa de Deus. Olha só, gente, eles de fato acreditam que o céu é o inferno e têm medo do amor, e uma suspeita profunda e o frio tremor do medo caem sobre eles quando lhes é dito que eles nunca pecaram, pois o mundo deles depende da estabilidade da ideia do pecado. Vejam que incrível! Quando essas pessoas começam a ter contato com essa ideia de santidade, de que eles não pecaram, muitas vezes aumenta ainda mais o medo e a revolta, porque eles verdadeiramente não acreditam que não são pecadores e percebem a ameaça daquilo que Deus conhece como justiça, como algo mais destrutivo para si mesmos e para o seu mundo do que a vingança, a qual compreendem e amam. Então, eles percebem como ameaçador tudo aquilo que Deus conhece como justiça verdadeira. E eles entendem que isso é destrutivo para eles, isso que Deus quer para eles é destrutivo, pois para o mundo deles, a vingança em relação ao outro, em relação a si mesmos, é algo que eles amam profundamente. Assim, pensam que a perda do pecado, a perda da ideia de pecado, é uma maldição. E fogem do Espírito Santo como se ele fosse um mensageiro do inferno, enviado do alto, na traição e na lábia, para trabalhar na vingança de Deus sobre eles, disfarçado de libertador e amigo. Para gente que já está estudando um curso em milagres há um tempo, fica até difícil entender a dimensão disso dentro de um ser, de uma mente que está apegada a essa crença. Para eles, abrir mão da ideia de pecado é uma maldição, e eles fogem do Espírito Santo como se o Espírito Santo quisesse enganá-los, porque, na verdade, na cabeça desses que acreditam na ideia de pecado, o Espírito Santo é um mensageiro do inferno que foi enviado por Deus para trair essa pessoa e enganar ela através da lábia, para trabalhar na vingança do próprio Deus sobre eles, disfarçado de libertador e de amigo. É muita insanidade, não é? O que poderia o Espírito Santo ser para eles, senão um demônio vestido com a capa de um anjo com o objetivo de enganá-los? Olha a pergunta que traz. E que saída o Espírito Santo poderia lhes oferecer, senão uma porta para o inferno com a aparência da porta do céu? Isso tudo na mente de quem acredita na ideia de pecado, de crucificação, de sacrifício. Por isso que trouxe essas perguntas. Apesar disso, a justiça não pode punir aqueles que pedem punição, pois tem um juiz que tem o conhecimento de que eles são completamente inocentes na verdade. Então, o mundo espiritual sabe e entende que todos nós somos perfeitos, inocentes, criados na santidade e no amor de Deus. A gente é que está equivocado em relação a gente mesmo e ao mundo que a gente percebe. Na justiça, o Espírito Santo se limita a libertá-los e a lhes dar toda a honra que merecem e tem negado a si próprios porque não são capazes de equidade e não podem compreender que são inocentes. Na justiça verdadeira, o Espírito Santo está o tempo todo tentando libertar essas pessoas que acreditam na ideia de pecado e punição e dar a eles toda a honra que eles merecem e que eles mesmos têm negado a si próprios, porque não são capazes de equidade, ou seja, de igualdade, e não podem compreender que são inocentes. O amor não é compreensível para os pecadores, porque pensam que a justiça está fora do amor e representa alguma outra coisa. Assim, o amor é percebido como fraco e a vingança é vista como forte, pois o amor perdeu quando o julgamento deixou de estar ao seu lado
e é fraco demais para salvar da punição. Isso tudo na mente de quem acredita na ideia de pecado. Mas a vingança sem amor ganhou em força por estar separada e à parte do amor. E o que, além da vingança, pode agora salvar e ajudar, enquanto o amor se deixa ficar debilmente de lado, com as mãos impotentes, destituído de justiça e vitalidade, e sem poder para salvar? Essa pergunta traz que nada além da vingança, dos castigos, da punição, pode salvar aqueles que estão apegados à crença limitante da ideia de pecado. O que pode o amor pedir a você que pensa que tudo isso é verdadeiro, que acredita nessas insanidades, no caso, Poderia ele, na justiça e no amor, acreditar que na sua confusão você tem muito para dar? Não te é pedido que confie muito nele, no Espírito Santo aqui no caso. Não mais do que aquilo que vê que ele te oferece e reconhece que você mesmo não poderia dar a ti mesmo. Na justiça própria de Deus, o Espírito Santo, de fato, reconhece tudo o que você merece, mas da mesma forma compreende que você não é capaz de aceitá-lo para ti mesmo. Pensem bem como essas crenças de autopunição, de sacrifício, de condenação, de não merecimento, de injustiça, de competição, de tirar do outro, de punir, de julgar, como isso está impregnado no nosso inconsciente. Nós precisamos fazer esse trabalho interno a cada segundo. Veio uma situação que te tirou a paz, que te causou qualquer tipo de inquietação, respira um minuto que seja, mas não ataca de volta, não revida, pede ajuda para o Espírito Santo. Tenha autodomínio, autocontrole, para não perpetuar esse tipo de sofrimento na sua vida. É fácil, gente? Não, não é. É desafiador. Mas a gente só consegue superar isso tudo na medida que a gente vai vencendo os pequenos obstáculos, as pequenas inquietações, os pequenos conflitos que acontecem a cada dia. Caso contrário, a gente não vai conseguir se libertar disso nunca e vamos ficar aqui, mantidos nos aprisionamentos mentais. Tudo acontece a partir da mente. É a sua função especial, no caso, a função especial do Espírito Santo, te oferecer as dádivas que os inocentes merecem. E cada uma que você aceita traz a alegria a ele, assim como traz a você mesmo. Ele sabe que o céu fica mais rico com cada uma das dádivas que você aceita. Vejam o que ele trouxe. É a função especial do Espírito Santo nos oferecer as dádivas que os inocentes merecem. Os inocentes aqui como sendo os outros como sendo os mensageiros para nós dessas dádivas que o Espírito Santo está tentando fazer chegar em cada um de nós. É muito profundo. Então o outro é o nosso Salvador mesmo. Cada um, tanto aquele que nos incomoda muito, quanto aquele que nos traz muita paz, muita alegria, muita serenidade, muito amor, que provoca a nossa melhor versão, e também aquele que provoca a nossa pior versão. É um movimento contínuo de superação dos equívocos, das ilusões. Então, cada um que a gente aceita, cada outro que a gente aceita, a gente vai trazer alegria ao Espírito Santo, assim como o outro vai trazer alegria para a gente. E dessa forma, o céu fica cada vez mais rico com cada dádiva que a gente aceita, com cada aspecto crístico do outro que a gente aceita, quando a gente enxerga o outro para além das aparências, além do corpo físico, além do comportamento dele. Então eu vou retomar a última frase só para contextualizar. O Espírito Santo sabe que o céu fica mais rico com cada uma das dádivas que você aceita, e Deus se regozija à medida que o seu filho recebe aquilo que a justiça amorosa sabe que é devido a ele. Pois o amor e a justiça não são diferentes.
Como eles são o mesmo, a misericórdia está à mão direita de Deus e dá ao Filho de Deus o poder de perdoar a si próprio por todo o pecado. Que bonito! Olha só o poder de perdoar a gente mesmo pelas nossas ilusões, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, pelos nossos medos, culpas, projeções, por tudo. Esse poder está em cada um de nós. Eu tenho me perdoado infinitamente, mesmo nas horas, nas situações que eu não consigo lidar com a situação de uma maneira elevada. Passou 1 minuto, 2, eu já me perdoo, gente. Por quê? Porque senão o meu processo de cura não pode se manifestar nunca. Eu não digo que é sair revidando, acusando, julgando conscientemente. Eu trago aqui quando isso acontece de forma inconsciente, quando você vê que não conseguiu lidar com a situação, com a pessoa, com o comportamento. Aí sim, se perdoa e projeta uma luz boa para o outro, uma energia boa para o outro. Pede que o Espírito Santo faça essa ponte entre você e o outro. Dele, no caso do Filho de Deus, que merece todas as coisas, como pode ser possível que algo seja omitido? Pois isso, de fato, seria injustiça, falta de equidade para com toda a santidade que existe nele, por mais que ele não a reconheça. Deus não conhece nenhuma injustiça. Ele não iria permitir que seu filho fosse julgado por aqueles que buscam a sua morte e que não pode ver o seu valor de jeito nenhum. Que testemunhas honestas eles poderiam chamar para falar em seu favor? E quem viria para apelar a favor dele ao invés de contra a sua vida? Olha que bonito isso. Deus, porque não conhece nenhum tipo de injustiça, ele jamais iria permitir que o filho dele fosse julgado por aqueles que buscam a morte e que não conseguem ver o valor do outro. Por que ele traz isso? Porque todos nós somos seres perfeitos, criados a partir da santidade do próprio Deus. Nenhuma justiça seria dada a ele por você. Entretanto, Deus garantiu que a justiça fosse feita ao filho que ele ama e quer protegê-lo de toda iniquidade que possa buscar para lhe oferecer, acreditando que é a vingança que lhe é propriamente devida. Como o especialismo não se importa com quem paga o custo do pecado, desde que ele seja pago, assim também o Espírito Santo não se preocupa com quem olha para a inocência por último, desde que ela seja vista e reconhecida. Olha que bonito isso. O Espírito Santo não importa se a gente vai demorar a enxergar a inocência no outro e na gente mesmo, ou se a gente vai conseguir ver mais rapidamente. O importante para ele é que essa inocência seja vista e reconhecida em algum momento da nossa vida, pois apenas uma testemunha é suficiente se ela enxergar verdadeiramente. A simples justiça não pede mais do que isso. A cada um, o Espírito Santo pergunta se ele quer ser essa testemunha, de modo que a justiça possa retornar ao amor e lá ser satisfeita. Que lindo isso! Então, o Espírito Santo está sempre nos apresentando circunstâncias, situações e pessoas para testar se nós estamos dispostos ou não a ser essa testemunha a favor do amor, para que a gente possa encontrar a nossa essência divina e assim compartilhá-la, tornando a unicidade uma verdade. Cada função especial que o Espírito Santo atribui só tem a finalidade de que cada um aprenda que amor e justiça não são separados, e ambos são fortalecidos por sua união um com o outro. Ou seja, tanto o amor e a justiça são fortalecidos quando eles se unem um com o outro. Sem amor, a justiça fica preconceituosa e fraca. E é verdade, né, gente? E o amor sem justiça é impossível, pois o amor é justo e não pode punir sem uma causa.
Que causa pode dar legalidade a um ataque sobre os inocentes? Olha só o que está trazendo. O que pode ser justificado para atacar pessoas inocentes, seres inocentes? Porque o Espírito Santo sabe que, em essência, todos nós somos inocentes. Na justiça, então, o amor corrige os equívocos, mas não os corrige na vingança. Isso é uma outra verdade. Um erro nunca pode ser corrigido na vingança. Muito pelo contrário, vai causar mais transtorno, vai criar mais situações que vão gerar mais motivos para vinganças e para ataques. Pois, se assim fosse, isso seria injusto para com a inocência. Ele trouxe que se o amor exigisse vingança, a inocência seria uma ilusão e não uma verdade. Você pode ser a testemunha perfeita do poder do amor e da justiça se compreender que é impossível que o Filho de Deus possa merecer vingança. Não é necessário que você perceba em cada circunstância que isso é verdadeiro. Nem é preciso que você olhe para a sua experiência no mundo, a qual não passa de uma sombra de tudo o que realmente está acontecendo dentro de ti mesmo. Ele está trazendo que não é preciso nem que a gente olhe para a nossa experiência aqui, chamada vida, para que a gente entenda que tudo que a gente vive é um reflexo do que realmente está acontecendo dentro de cada um de nós, confirmando aqui um entendimento de que a vida que eu tenho é um espelho, é um reflexo daquilo que está dentro de mim. Muitas questões não resolvidas, mas muitas delas também em harmonia. A compreensão de que necessita não vem de ti, mas de um ser maior, tão grande e tão santo, que ele não poderia duvidar da sua inocência. A compreensão que a gente precisa não vem da gente, vem do Espírito Santo, que é um ser tão grande, tão santo, que ele mesmo não duvida da nossa própria inocência. A sua função especial, no caso agora a nossa função especial, é um chamado para ele, para que ele possa sorrir para você, cuja impecabilidade ele compartilha. E desse modo, a compreensão dele será a sua própria compreensão. E assim, a função especial do Espírito Santo foi cumprida. O Filho de Deus achou uma testemunha para a sua impecabilidade e não para os seus pecados, e não uma testemunha para confirmar que o pecado é real. Como é pouco que você precisa dar ao Espírito Santo para que a simples justiça possa ser feito para contigo. Sem imparcialidade não existe justiça. Como pode o especialismo ser justo? Você não julga porque não pode fazê-lo e não porque você acha que é um miserável pecador. Como é possível que aquele que é especial realmente compreenda que a justiça é a mesma para todos? Vejam bem, como é possível que aquele que está permeado de especialismos possa compreender que a justiça é igual, é a mesma para todos os seres? Tirar de um para dar a outro tem que ser uma injustiça para os dois, já que ambos são iguais do ponto de vista do Espírito Santo. O seu Pai deu a mesma herança para ambos. E qual que é essa herança? A impecabilidade ou a santidade. Quem quer ter mais ou menos não tem consciência de que já tem tudo. E nesse caso não serve de juiz do que tem que ser devido ao outro, porque pensa que ele próprio é destituído. A pessoa que está apegada aos especialismos não pode servir de juiz para nada, porque ela pensa que falta para ela alguma coisa e que ela está destituída de algo que o outro tem. E assim, necessariamente, ele é invejoso e tenta tirar daquele a quem ele julga. Ele não é imparcial e não pode ver com equidade os direitos do outro, porque os seus próprios direitos foram obscurecidos para ele. E por que esses direitos foram obscurecidos?
porque quando ele enxerga que o outro não tem direitos, os próprios direitos dele são obscurecidos para ele. E ele nunca vai entender que ele já tem tudo e ele já é tudo. Então, não lhe falta nada, assim como não falta nada a ninguém. Você tem direito a todo o universo, a paz perfeita, a libertação completa de todos os efeitos do pecado e a vida eterna, alegre e completa, em todos os aspectos, conforme Deus designou para o seu Filho Santo. Essa é a única justiça que o céu conhece e é tudo o que o Espírito Santo traz à terra. A sua função especial nada te mostra, além de que a perfeita justiça pode prevalecer para você. E assim está a salvo da vingança em todas as formas. O mundo engana, mas não é capaz de substituir a justiça de Deus por uma versão própria, pois só o amor é justo e só o amor pode perceber o que a justiça tem que dar ao Filho de Deus. Deixa que o amor decida e nunca tenha medo de que você, na sua falta de equidade, vá privar a ti mesmo de tudo aquilo que a justiça de Deus reservou para ti. Que lindo! Então, não precisamos acreditar ou pensar que aquilo que Deus quer que a gente receba não vai chegar para a gente, mesmo que a gente esteja aprisionado nos equívocos da ideia de pecador, de não merecedor, de crucificado. Que a gente se abra cada vez mais. Fim da leitura do livro-texto.